Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 9 projetos que tramitam em regime de urgência estão na ordem do dia, mas eles só podem ser votados se houver a liberação da pauta, que está encabeçada e trancada por 7 vetos do governo. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, homens e mulheres que compõem esse parlamento, a se colocarem em posição de respeito. Muito obrigado. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declarando aprovada a mesma, conforme também disponibilizada no site da Assembleia. Registro que está aqui ao meu lado o vice-líder do governo, deputado Marco Garcia, que tem auxiliado este parlamento nas indicações das votações da base do governo e tem sido um grande parceiro do governo do Estado e deste poder. Muito obrigado, deputado Marco Garcia. Pergunto aos senhores deputados se querem fazer registro de um minuto de silêncio. Não havendo. Primeira fase do expediente, nesse caso, para simples despacho. Ó a mula. Projeto de Lei 413/2022, deputado Marco Madureira. Junte-se ao projeto de Lei 770/2021, do item 2 ao item 18, traz requerimento de informações de autoria do deputado Capitão Assunção. Despacho para todos esses itens oficie-se. Não por isso. Presidente, para a ordem. Pela ordem, deputado Marco Garcia. Gostaria de pedir Vossa Excelência se pudesse fazer a inversão da fase das comunicações. Nesse caso agora eu não consigo fazer a consulta ao plenário. Ontem eu deliberei por ato monocrático da mesa diretora e eu não tenho quórum suficiente para deliberar a inversão. Nesse momento, então, passamos à segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Não tendo quórum, ficam adiadas as indicações, os requerimentos, e nós passaremos imediatamente à fase das comunicações. O deputado Adonis, Vossa Excelência quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar, senhor presidente, agradecer, claro, a audiência que todos nos dão nesse exato momento, que é muito importante aqui, é o plenário da Assembleia Legislativa, onde as leis são votadas, são pautadas, e dizer que esse novo visual aí, esse novo telão bonito do presidente Eric Musso, que colocou aqui para nós, e também do vice-presidente Marcelo Santos, e eu queria dizer que pedir recomposição de quórum. É regimental. Só registrar que a gravata de Vossa Excelência está bonita, não. Muito obrigado, um grande abraço para você, cidade. Aberto o painel. Solicito aos deputados que marquem suas presenças conforme solicitação do deputado Torino Marques. Adonias. Fica registrada, então, a presença do deputado Teodorico Ferraço, visivelmente aqui no plenário. Peço assessoria flamenguista para poder auxiliá-lo. Presidente, pela ordem, eu faço um apelo a todos os meus pares para que possam registrar a presença. Nós estávamos em 13, faltam 2. Se a sessão cair agora vai ser muito ruim para casa, né? Então, falta 1 agora, por favor. Deixa eu falar também. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, capitão Assunção. Fazer um registro aqui que durante esse período de... Registre.
Esse momento onde nós estamos tendo o prazer de ver as novas instalações aí, na questão de televisão e tal, nós tivemos a segunda-feira que não foi possível gravar nada, né? Porque está sendo implantado aí no novo sistema. Mas nós vimos a importância dos taquígrafos, porque tudo foi registrado. Então, se alguém tem alguma dúvida em relação à importância do trabalho da taquigrafia, nesses dias é que a gente vê que eles são fundamentais para o trabalho legislativo. Obrigado, presidente. Não, por isso. Então, nesse momento, nós temos 13 parlamentares registrando sua presença. Não há quórum para fazermos a deliberação no caso de inversão da fase das comunicações e caímos imediatamente à ordem do dia. Passamos então à fase das comunicações com a palavra doutor Hércules. Vai com isso, doutor Hércules, por favor. Vai ter briga nesse plenário. Grandes presentes, quer dizer, misericórdia. O vídeo está disponível? Palavra, deputado Eco Silveira. Boa tarde a todos, especialmente a comunidade surda que acabei de falar e a Gisele hoje transmitindo a nossa sessão de sinais de Libra. É importante essa acessibilidade e inclusão e que o nosso presidente Érico tem feito aqui na nossa casa muito importante. Está muito bonito o painel, está lindo a televisão. Hoje nós podemos ver a nossa imagem do outro lado, a gente não tinha isso. Mas o que nós temos visto, que o presidente tem feito aqui com muita dedicação, é a acessibilidade, é o trabalho de inclusão. Isso é muito importante. Quero registrar aqui hoje, na Comissão de Saúde, a meu convite, compareceu duas fisioterapeutas falando sobre a questão de sequelas de queimadura. Foi um momento importante, mostrou para a população que esse serviço existe no Hospital das Clínicas e que é um trabalho muito importante e que as autoridades têm que dar bastante atenção, infelizmente não tem dado muita atenção. Também recebi a meu convite, também depois da reunião ordinária, uma reunião extraordinária. A meu convite compareceu também a doutora Karen, que mostrou para a população a questão da endometriose. Há muitos anos que eu venho lutando para que o Estado tenha um serviço de endometriose para todas as mulheres. E que, infelizmente, só a mulher que tem dinheiro, que pode pagar, é que consegue um tratamento, uma cirurgia. E agora, felizmente, o secretário Nésio, a nosso pedido, está começando a equipar o Hospital Dório Silva para que todas as mulheres possam fazer essa cirurgia. Ainda está no começo. Nós já estamos em entendimento com ele para levar a doutora Karen para mostrar a importância desse serviço. A endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres e que deixa as mulheres sem condições de trabalhar, sem condições de exercer suas atividades normais, sem condições, muitas vezes, de engravidar. Então, o que está acontecendo é que algumas mulheres levam de 7 a 12 anos para que o médico faça diagnóstico da endometriose. Realmente isso é um absurdo, então é preciso treinar, começando pelas faculdades de medicina. O estudante
para que ele fique atento à história da paciente, como a gente fala no anamnese, faça uma anamnese bem feita que você poderá fazer o diagnóstico de endometriose sem nenhum aparelho, simplesmente com uma história da paciente. Isso, infelizmente, hoje na nossa medicina, essa correria, especialmente de algumas unidades de saúde ou algum pronto-socorro, normalmente unidade de saúde que é atenção primária isso. O médico às vezes não faz aquela história bastante atenciosa que possa fazer o diagnóstico de endometriose. A artista, a cantora Anitta, depois que ela apareceu no Fantástico falando sobre isso, começou realmente algumas pessoas se atentarem mais para a questão dessa doença. A doença grave, ao ponto de uma mulher dizer conosco que ela tem um parto a cada mês. Quer dizer, ela tem a dor de um parto todo mês, porque toda vez que ela vai menstruar, ela passa muito mal. Então, é preciso que as nossas autoridades estejam bastante atentos e nossos médicos também. E tenho certeza, conversei com o secretário Nézio, com certeza ele vai equipar o Hospital Dório Silva para que tenha um serviço de endometriose à altura de toda mulher do nosso estado. O secretário tem tido uma atenção muito especial conosco, especialmente em alguns pleitos que nós temos levado para lá. Um exemplo disso é a cirurgia de lábio leporino e fenda palatina, que era feita em São Paulo. Era feita em São Paulo parou de atender os outros estados. Então, hoje é feito no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória aqui, e que eu não posso deixar de agradecer ao secretário Nézio por essa conquista da nossa população. Obrigado, presidente. Eu vou a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Dr. Hércules. Com a palavra, deputado Marcos Mansur. Ausente, deputado Capitão Assunção. Vossa Excelência tem a palavra. E nesse momento eu transfiro a presidência para o vice-líder do governo, deputado Marco Garcia. Nesse momento assumo aqui a presidência dessa Casa de Leis. Nós vamos elogiar o nosso governador. Quem? O governador que veta o Dia Estadual da Cristofobia é o quê? É cristófobo. É isso que o governador é. E todo dia eu vou subir nessa tribuna para lembrar da tragédia que aconteceu nesse final de semana, onde há muito tempo a comunidade pleiteava, a comunidade de Barra Mares, em Vila Velha, pleiteia ainda, pelo menos um quebra-mola, ou uma sinalização viária que seja. Mas até agora, o governador fez, nós encaminhamos uma indicação há 22 dias atrás, 42 dias atrás. Hoje eu fiz uma nova indicação, praticamente com os mesmos dizeres, acrescentando a tragédia do final de semana, que é a instalação de pelo menos uma lombada na estrada Ayrton Senna da Silva, em Barra Mares, que é competência do governador Casagrande. Ele é governador para fazer isso, ali não é nada de prefeitura não. Enfim, lembrando aos cristãos que essa lombada iria ajudar muito a igreja Assembleia de Deus Madureira de Barra Mares. Inclusive as pessoas que foram acidentadas no domingo, é uma comunidade carente que estava indo à igreja para pegar cestas básicas e na saída da igreja foram atropeladas, porque o senhor Casagrande não tem preocupação com o povo evangélico. Não é coincidência, mas a 1 quilômetro à frente, nessa saída que eu estou falando aqui agora, tem um quebra-mola. E por coincidência, é numa boca de fumo. Que bacana, né? Para a boca de fumo tem quebra-mola, mas para a igreja, a Assembleia de Deus, para o povo de Deus não tem. Por favor, solte o vídeo aí, por gentileza. O desabafo do pastor da igreja Assembleia de Deus.
Boa noite, autoridades competentes, municipais e estaduais. Aqui nós estamos aqui com as pessoas acidentadas aqui na Avenida Ayrton Senna, próximo do número 2980. Um rapaz, um Fiat Uno, passou aqui e atropelou 3 pessoas, ó. Estão os 3 aqui no chão aguardando socorro. Nós já pedimos às autoridades para colocar quebra-mola aqui. Já tem algo protocolado na prefeitura. Vai esperar morrer alguém? Vai esperar morrer alguém para poder trazer o quebra-mola que é necessário aqui? O rapaz atropelou 4 pessoas e foi embora. Foi embora, simplesmente foi embora. É um Fiat Uno. O para-choque está quebrado, o para-choque dianteiro e traseiro. Você que é vizinho de alguém que tem um Fiat Uno que está quebrado, esse irresponsável atropelou as pessoas, está aqui, ó, aguardando socorro e foi embora. Autoridades municipais e estaduais, nós necessitamos que vocês tenham atenção a esse lugar. Vai esperar morrer alguém? Aí foi o momento da tragédia, o segundo vídeo. Olha aí, governador Casagrande, o povo aí que você está indo nas igrejas agora pedir voto. Casagrande, o Cristófobo. Então aqui, ó, Assembleia de Deus, né, de Barra Mares. O que acontece? Teve um atropelamento aqui ontem, mais ou menos ali no começo daquela curva, no final daquela curva, e o pastor relatou para nós que não é a primeira vez. Dentro de 2 meses já é o 5º acidente que acontece aqui com atropelamentos, né? Graças a Deus ontem não teve vítima fatal, mas teve os atropelados ficaram feridos, né? Já são resgatados. O que acontece? Tinha um cadeirante também no meio, um deficiente físico. E, meus amigos, aqui mais para frente não tem quebra-mola e a mesma coisa para trás. Eu quero saber do governador, seu governador, por que o senhor não conseguiu ouvir ainda o pessoal da Assembleia de Deus aqui de Barra Mares, né? A gente quer saber isso, porque já mais de toda a luta por um redutor de velocidade, um quebra-mola, um semáforo, algo que seja para resolver não só a vida dos irmãos daqui dessa igreja. Eu quero saber o que o governador tem contra os evangélicos aqui de Barra Mares, que não resolveu isso até agora, né? Foi relatado aqui pelo pastor, que já foi pedido para prefeito, governador, políticos diversos, já foi feito abaixo-assinado em parceria com a comunidade, com as outras pessoas. O que acontece? O acidente aconteceu lá, ó, perto da distribuidora de leite da Celita, e a gente está aqui hoje para narrar esse fato para vocês. Esse absurdo não pode continuar acontecendo. A gente quer uma resposta aqui, ó. Nós viemos aqui, a gente quer uma resposta. Os irmãos da Assembleia de Deus aqui estão querendo uma resposta do governo do estado, saber o que ele tem contra os crentes, o que ele tem contra os evangélicos. Ó, meus amigos, um cadeirante foi atropelado também. Como é que ficou a situação da cadeira de roda? Bicicleta aqui, cadeirante. Como é que ficou a situação da cadeira de roda aqui? Então, governador, a situação é bem simples. Onde tem uma igreja que você está indo agora com a cara de santo do pão oco, pedindo voto com a maior cara de pau, não as pessoas estão citando em busca de recursos, de um alimento que não tem dentro de casa e a comunidade evangélica está providenciando. Mas numa boca de fumo tem um quebra-mola, governador. Cristófobo, Casagrande Cristófobo. Obrigado, presidente. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Amanhã tem mais quebra-mola. Ok, deputado. Agora, com a palavra, o deputado Sérgio Majesco. Fala assim, não, amor. Amor. Meus cumprimentos ao deputado Marco Garcia, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados presentes aqui na sessão, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e meus cumprimentos aos funcionários desta casa.
Nos últimos tempos, assim, a gente tem vivido, né, a questão, né, da economia. Em escala global, as coisas não andam bem, a pandemia agravou muita coisa, enfim. Nós temos no Brasil muitos desempregados, muitos municípios que sofrem com essa questão do desemprego, com a falta de arrecadação. E uma coisa que eu já mencionei em uma outra ocasião aqui, assim, uma atividade que sustenta muitas vezes uma cidade inteira, muitas vezes parte de um estado, é o turismo. O turismo passou a ser uma atividade tão importante que nós passamos, inclusive, a usar o termo indústria do turismo. O turismo é uma atividade tão espetacular que, quando se desenvolve em uma área, o turismo tem a capacidade de desenvolver vários setores da economia, começando pelo transporte, depois setor hoteleiro, de alimentação, lojas, de entretenimento, lanchonetes, casas de shows e por aí vai. Transporte, já disse, né? Atividade bancária. Então, nenhuma outra atividade é capaz de mexer com tantos setores da economia quanto o turismo. E, ao mesmo tempo, praticamente todas as atividades que envolvem o turismo necessitam de mão de obra humana. Ou seja, nenhuma atividade também é capaz de empregar tanto, porque mexendo com setores que necessitam tanto de mão de obra, obviamente tem a capacidade de aumentar o nível de empregabilidade de empregos, né, nas cidades e nos estados. E a gente às vezes fica se perguntando, e tantas vezes isso é fruto de discussão aqui no Espírito Santo, por que o estado do Espírito Santo desenvolve tão pouco o turismo, sendo que nós temos potencial para atividades turísticas muito maiores do que nós temos. Aqui no estado, principalmente na região da Grande Vitória, o turismo de negócio muitas vezes é maior do que o turismo de lazer, efetivamente. E quando se fala de turismo no Espírito Santo, basicamente as pessoas vão lembrar Guarapari, Santa Teresa, Domingos Martins, ali, região de Pedra Azul, estourando esses 3 locais. Nós mesmos, capixabas, não conhecemos quase nada do nosso estado. Uma quantidade de gente que, a pessoa, quando ela pensa em viajar aqui no estado, ela viaja para Domingos Martins, ela viaja para Santa Teresa, ela viaja para Guarapari. Às vezes, a Itaúna, lá em Conceição da Barra. Mas nós temos muito mais coisas. Assim, nós que viajamos, aqui muitos deputados sabem disso, porque conhecem também, nós temos muita potencialidade. Outro dia eu estava em Boa Esperança, um município pouco conhecido. Pouca gente conhece o Museu do Contestado. O Contestado é uma passagem histórica importante aqui para o estado. Ninguém quase sabe nem que existe o Museu do Contestado em Boa Esperança. Um município com montanha. Assim, que atividade turística montanha tem? Praticamente nada. Tem a questão da alimentação lá, carne de sol, famosa e tal, que poderia de alguma forma promover mais aquele município. O Santuário de Vinhático, um dos mais belos templos católicos que nós temos no Espírito Santo, pouca gente conhece. A região de Vargem Alta, uma região espetacular, com um turismo muito pouco desenvolvido ainda. Nós temos a região de Alfredo Chaves também, ali as pessoas às vezes conhecem um pouco de Matilde, mas tem muito mais do que isso, São Roque de Maravilha, São Bento de Urânio, enfim. Iuna, né, e toda a região do Caparaó, como aquela região é subaproveitada, é lindíssima aquela região, né? O município de Iuna tem áreas naturais espetaculares, assim como em Alegre, Iguaçuí, e outros municípios daquela região, também Irupi e tantos outros daquela região. Conceição da Barra é um município que para além do litoral, claro, Itaúnas é bastante conhecido, mas teria que ser muito mais, né, e ter uma infraestrutura muito maior. A própria cidade de São Mateus, né, São Mateus tem uma história espetacular, né, o Museu de São Mateus muitas vezes se encontra abandonado lá. Aquela região portuária também, até municípios menores, né? Assim, Muqui, eu sempre falo da questão de Muqui. Quase ninguém conhece Muqui, as pessoas conhecem de ouvir falar. Muqui tem um conjunto arquitetônico de casas, é uma coisa espetacular. E é uma coisa que quase ninguém conhece. A igreja de Muqui, a igreja católica de Muqui, é uma das igrejas mais belas que eu conheço também na parte interior. Mesmo municípios como Itarana, por exemplo, tem um
potencial natural e histórico para ser aproveitado, João Neiva e tantos outros. E a gente fica se perguntando por que o turismo no Espírito Santo é tão pouco desenvolvido. Então, é urgente que a gente consiga aí, né, um trabalho conjunto da União, do Estado, dos municípios, porque o turismo no Espírito Santo precisa, sim, urgente, porque nós temos potencial para isso, ele precisa ser alavancado. E nenhuma outra atividade, volto a dizer, gera tanto emprego e é capaz de movimentar tanta economia quanto o turismo. Potencial nós temos, precisamos de força de vontade política, né, e entrosamento entre as unidades federativas para alavancar essa atividade aqui no nosso belíssimo e querido estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado Sérgio Majeski. Agora com a palavra o deputado Marcelo Santos. Com a palavra o deputado Dari Paguni. Com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Deputada Raquel Lessa. Deputada Irine Lopes. Deputado Marcos Garcia, estou presidindo. Com a palavra o deputado Torino Marques. Boa tarde, senhoras e senhores. São 3 horas e 26 minutos na Assembleia Legislativa. Prazer muito grande receber a audiência de você que nos assiste na internet ou mesmo na TV Assembleia, aos funcionários dessa Casa de Leis que prestam um excelente serviço e também os deputados que aqui se encontram. Olha, o mal nos espreita todos os dias. Atinge jovens, adultos e até os idosos. Refiro-me à mais nova grande invenção da nossa humanidade. A gente ouve dizer que o inventor do avião, o mineiro Santos Dumont, morreu de desgosto ao saber que sua criação estava sendo usada para deliberadamente matar pessoas na guerra. Pois hoje, a internet, que poderia ser a grande redenção da nossa humanidade, é mais usada para deturpar, atacar, destruir, desinformar, do que para o bem de todos nós, o bem da nossa nação. Eu trago aqui uma grave preocupação. Está em marcha para roubar as pessoas um velho golpe que hoje, com a internet, é muito mais ágil e eficiente. Talvez, senhor presidente, público que nos assiste, um bisturi nas mãos de um irresponsável, se passando por médico, é menos danoso do que os recursos da internet sendo usados contra toda uma sociedade que precisa avançar na proteção de seus cidadãos. Temos presentemente o caso de uma professora aposentada. Prestem bem atenção, ela denuncia a cobrança de parcelas de seguros não contratados por aposentados que estão sendo descontados, cobrados no contra-cheque todo mês. A empresa supostamente responsável tem endereço inexistente, isso lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas, né? Estamos investigando o caso. Documentos indicam que as pessoas tentam informações junto ao IPAJM sem êxito algum. Segundo a pessoa, todo mês vem desconto de pouco mais de R$100. Ora, com o advento dos contra-cheques online, nessa onda de tudo online, suspeita-se que a fraude possa contar com a parceria, sim, de funcionários públicos. As autoridades já têm conhecimento disso? Por que o IPAJM encaminha uma providência mais enérgica? Quais foram resultados pedindo informações também diretamente aos órgãos competentes? Vamos ouvir o que essas pessoas, o que esses órgãos têm a dizer. Sobre o assunto, sabemos que o Sindipol, Sindicato da Polícia Pública, publicou, Sindicato da Polícia publicou um alerta para que os servidores fiquem atentos, para que procurem sim os seus sindicatos nas diversas categorias, para enfim, que não caiam nesse golpe perverso. Eu faço aqui esse alerta para o absurdo.
temos servidores e aposentados, muitos já idosos, que não têm acesso à internet e não podem ficar à mercê dos mais espertos, que se julgam mais espertos, né? Eu apelo aqui ao IPAJM e a qualquer órgão que trata com servidores para que tenham senso humanitário, pelo amor de Deus, para que entendam a dificuldade do outro em lidar com a complexidade, é muito complexo mesmo, dos múltiplos recursos e ferramentas disponíveis na internet. Convenhamos, senhor presidente, senhoras e senhores, senhores deputados, os mais jovens têm mais facilidade, mas poucas pessoas de meia idade ou idosos têm o hábito ou mesmo a navegação livre. Poucos podem perceber o quanto é arriscado lidar com gente desonesta que aplica golpes pela internet e o alvo favorito são sempre os aposentados. Os idosos. Se até os mais jovens e esclarecidos, os que têm mais intimidade com essas ferramentas da internet, caem em golpes, o que dirá os menos preparados? Eu pergunto ainda, qual é a política de governo para lidar com esse problema? Se alguém que nos ouve aí tiver mais informações, por favor, e deseja levar adiante a busca por soluções desses problemas, peço que me acompanhem pelas redes sociais, é muito fácil, Torino Marques, ou nos mande as informações para o gabinete 803 aqui da Assembleia Legislativa. E aqui, nessa tribuna, sempre estarei no debate das demandas do nosso povo capixaba, na busca por soluções de problemas, seja da Grande Vitória ou mesmo do interior do meu glorioso e amado Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado. Encerrando aqui a fala de comunicações pela ordem de chegada, com a palavra a deputada Janiele Sá. Ei, Dalton, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas deputadas presentes na sessão de hoje. Eu mais uma vez venho falar aqui nessa casa sobre o trabalho desenvolvido pela CPI que investiga maus tratos de animais no Espírito Santo. Nós, neste período, tivemos mais de 150 atendimentos de pessoas que chegam até a CPI denunciando os mais diversos tipos de maus tratos contra os animais no estado do Espírito Santo. E a gente tem feito, e precisamos estar aqui, inclusive dando satisfação à sociedade, aos protetores dos animais, que o nosso trabalho ele não para. Nós temos feito um trabalho exaustivo de convencimento aos prefeitos da importância de estar cuidando dos animais em seus municípios. Na Grande Vitória, nós avançamos muito, graças a esse entendimento dos prefeitos, da comunidade protetora dos animais, de muitos pedidos da CPI, de que era necessário trabalhar, fazer um controle maior da população animal, através da castração animal, e um serviço de recolhimento e de bem-estar animal, inexistente ainda em alguns municípios da Grande Vitória. E quero parabenizar o município de Vitória, que semana retrasada iniciou o trabalho, o serviço de recolhimento dos animais, porque o nosso maior problema é quando identificamos uma diligência que o animal se encontra em maus tratos, nós conseguimos fazer o recolhimento desse animal, nós conseguimos pegar esse animal, mas nós temos uma dificuldade enorme de para onde mandar, porque os protetores já estão com muitos animais e em muitas dificuldades, já que não recebem nenhuma verba pública para poder fazer esse trabalho, que é um trabalho de prefeitura municipal, é um trabalho do município que precisa
ser exercido, ser executado em favor da saúde e do bem-estar dos animais, não apenas na questão das zoonoses, mas também na questão deste bem-estar desse animal, desse ser vivo que coabita os mesmos espaços que nós, seres humanos. Então, quero parabenizar a atitude da Prefeitura de Vitória, através do prefeito Pasolini, que na mesma direção de Cariacica, que já faz esse recolhimento há algum tempo, através também de um trabalho exaustivo nosso, junto ao prefeito Euclério Sampaio, também em Vila Velha, que também faz esse trabalho de controle da população animal e que abriu um espaço, uma gerência de bem-estar animal e que também também, em conversas com o prefeito Sérgio Vidigal, ampliou, né, o trabalho de recolhimento de animais, porque o recolhimento era apenas de animais de grande porte, agora também é de animais de pequeno porte, mas também os serviços de controle da população animal, bem-estar animal. O prefeito de Vitória, Pasolini, ele também vai nessa mesma direção e ele inicia desde a semana retrasada esse trabalho aqui no município de Vitória. Meus agradecimentos a toda a Grande Vitória por ter caminhado nessa direção que traz um bem-estar e faz um trabalho maior com os animais no que se refere às questões que aqui se tem, mas falta ainda muita coisa. São muitos os problemas dos animais abandonados todos os dias nas ruas por pessoas irresponsáveis, animais que são maltratados, que são violentados, que são agredidos, que toda sorte de maldade a gente encontra, né, junto também daqueles que deveriam estar protegendo os animais, mas a gente encontra ainda esse descaso do poder público e de muitas pessoas que eram tutoras desses animais, mas que abandonam, que deixam o animal sob a própria sorte e gerando problemas tanto para a sociedade como para os animais e também para si mesmos, porque no Brasil nós temos uma legislação recente que maltratar cães e gatos gera pena de 2 a 5 anos de prisão. As pessoas entendem, compreender, deputado Marcos Garcia, que maltratar animais no Espírito Santo, precisamos avançar nessa lei, porque ainda está restrita a cães e gatos, é crime e que gera prisão de 2 a 5 anos de cadeia, de cilindró, cadeia para quem maltrata animais no Estado do Espírito Santo. Essa é a palavra de ordem da CPI, que investiga maus tratos dos animais da Assembleia Legislativa no nosso Estado. Ok, deputado Janete Sá, a última oradora escrita. Encerramos assim, então, a fase das comunicações e passamos à fase da ordem do dia. Eu gostaria de pedir a algum deputado aqui, se o deputado Adilson Espíndola está presente, para que assuma aqui a presidência, porque eu sou relator dessa matéria. Deputado Fabrício Gandini, eu sou relator dessa matéria. Gostaria de passar a presidência para Vossa Excelência. Ou o deputado Adilson Espíndola está chegando aqui. Nesse momento, transfiro a presidência da Casa de Leis para o deputado Adilson Espíndola. Agora, 15 horas e 37 minutos, passamos à fase da ordem. Item de 1. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei de número 760/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, publicado no Alis Digital no dia 11 de setembro de 2019.
Mensagem do veto de número 30/2022, publicado no Alis Digital no dia 20 de junho de 2022, na Comissão de Justiça. O relator, deputado Marcos Garcia, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 68ª de 9 de agosto. Deputado, prazo até dia 16 de agosto. Passa a palavra ao ilustre deputado Marcos Garcia. Senhor presidente, eu vou manter o prazo regimental. Mantido o prazo regimental do relator na Comissão de Justiça, na forma do artigo 66 do parágrafo 6º da Constituição Estadual, fica sobre as demais matérias constantes da pauta. Presidente, pela ordem. Passamos para o grande expediente. Antes, presidente. E pela ordem, o ilustre deputado Sérgio Majeski. Presidente, é um problema que o presidente da Assembleia não esteja aqui, né? Hoje também nem o vice-presidente. Por quê? Nós estamos na 3ª semana pós-recesso parlamentar e só teve um dia dessas sessões que houve votação. Os vetos é um direito regimental, pedir prazo e tal, é um direito regimental. Só que nunca aconteceu, deputada Dilson. Durante todos esses 3 anos e meio, quando chega veto do governo aqui, é votado no mesmo dia, normalmente. Porque todo mundo sabe que a possibilidade de se fazer um relatório contra o veto do governo ou derrubar um veto do governo é irrisória. Ainda que assim fosse, deputada Dilson, tem a Procuradoria, tem já vem com um veto lá com justificativa do governo. E se nós continuarmos assim, nós vamos trabalhar antes de campanha eleitoral. Porque amanhã não vai ter como esse veto vai ser votado. Nós temos mais 6 vetos na pauta. Se todo veto desse for segurado o parecer, isso vai dar mais de 30 dias. E aqui tem projetos importantíssimos para ser votado, tem projetos de minha autoria que interessam a educação, inclusive um deveria ter sido votado na semana passada, porque versa sobre o bônus de desempenho dos professores, o outro versa sobre a questão da ampliação de tempo de planejamento dos professores, e me parece, deputada Dilson, que há sim aí uma articulação a não chegar a esses projetos, para que eles não sejam votados, para que eles não venham à pauta antes das eleições. Isso é muito ruim, deputada Dilson, é muito ruim, porque isso está queimando a imagem da própria Assembleia, porque quem está lá fora não se liga às vezes por que nós não estamos tendo votações depois de 3 semanas pós-recesso. É claro, deputada Dilson, talvez o senhor não queira tomar essa deliberação, mas eu pediria à mesa que fizesse o que foi feito na semana passada, quando o veto foi travado. Derrubasse essa sessão e pedisse outra extraordinária para a gente votar os projetos que tem aqui. Porque assim foi feito na semana passada para votar um projeto do governo. O veto estava travado, foi derrubada a sessão e uma nova sessão foi feita para que os projetos fossem votados. Porque assim, não dá de forma nenhuma para a gente continuar nessa lenga-lenga e com essa história de que precisa de tempo para analisar veto do governo, quando todo mundo sabe qual vai ser o parecer que será dado. Muito obrigado, deputada Dilson. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Dr. Hércules. Eu também faço, nas palavras do deputado Sérgio Majeski, as minhas, realmente é muito ruim. São 15h43 e nós não aprovamos nada. Não podemos nem votar as indicações, porque na hora não tinha quórum. E agora, pelo visto no plenário, não tem novamente quórum. Lá no painel tem, mas na verdade, presencialmente aqui não tem. Isso é muito ruim. É ruim para o poder, é ruim para nós todos. A população da Assembleia não fala do deputado A ou B, fala da Assembleia. Então
é muito ruim. Eu lamento e vou sair daqui hoje, mais uma vez, muito triste. Obrigado. Eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo, que não seja devido a isso, que o ilustre deputado Sérgio Majestic acabou de nos relatar aqui, que seria até vergonhoso se isso realmente estivesse acontecendo aqui na casa. Eu tenho autoridade para derrubar essa sessão e convocar uma extra. Mas, de qualquer forma, na extra, é mantido os 7 vetos que estão em pauta. E mesmo assim, na extra, pelo que me passaram, nós podemos, qualquer um deputado, pedir vista também. E trava novamente. Então, deputado Adilson, na semana passada não foi isso que aconteceu. Os vetos permaneceram na pauta e a extraordinária só se votou o projeto do governo, com mais 4 ou 5 vetos. Então, assim, na semana passada podia, hoje não pode? É assim? Porque na semana passada foi o que aconteceu. Deputado, não tem quórum também, a quantidade de deputados está aqui. Olha só, deputado Adilson, mais uma vez eu digo, assim, eu lamento, a Vossa Excelência está fazendo hoje aqui, né, o seu papel como, né, presidente desse momento, mas é uma pena que o próprio presidente não venha mais à Assembleia para a gente estar discutindo essas questões aqui. Porque esse é um papel do presidente, inclusive, de dar o exemplo, de estar aqui, de estar presente, de estar comandando a Assembleia. Isso não pode acontecer. Porque, assim, são vetos, porque do jeito que está, eu espero que a população esteja prestando atenção, nós vamos passar esse período eleitoral inteiro sem votar nada. Sempre com veto travando a pauta. Então, deputado Adilson, Antes, quero dizer que na semana passada, quando nós fizemos a extra, nós apreciamos os 2 vetos que estavam em pauta e depois foi feita a sessão extra. E temos também várias matérias em regime de urgência, de vários colegas que nós precisamos deliberar sobre essas matérias. Inclusive, um projeto de minha autoria que eu tenho um grande interesse de ser aprovado o mais rápido possível aqui nessa casa. Nesse momento, então nós vamos fazer a recomposição de quórum conforme solicitado pelo deputado Sérgio Majestic. Neste momento, os deputados estão respondendo presença para a verificação de quórum solicitada pelo deputado Sérgio Majestic. O deputado reclamou agora há pouco sobre a falta de quórum e também sobre os vetos que estão trancando a pauta. O número de deputados, 8 presentes a quórum, porque está na fase do grande expediente, tá? Há quórum para a manutenção da sessão. Temos 8 deputados presentes na sessão. Passamos para o grande expediente, lideranças partidárias. Quando está dentro do grande expediente, só 6. O dia 6, o dia 10. Concedo a palavra ao deputado Dr. Emílio Mameri, pela liderança do PSDB. Na ausência do líder do PSDB, concedo a palavra ao ilustre deputado Sérgio Majestic. Amanhã eu liberar. Meus cumprimentos ao deputado Adilson Espíndola, meu conterrâneo lá de Santa Maria de Jetibá, excelente deputado, trabalha muito lá pelo nosso querido município natal.
Meus cumprimentos aos deputados presentes aqui no plenário, aqueles que ainda estão presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu queria me retratar em relação à minha fala anterior, quando eu falei do Museu do Contestado. O Museu do Contestado, na verdade, fica no município de Mucurici, e não no município de Boa Esperança. É que são muito próximos, na verdade, né? Eu acabei, na empolgação, me confundindo, mas o Museu do Contestado fica no querido município de Mucurici. E, então, eu falei na minha fala anterior, eu estava me reportando a questão da importância que o Espírito Santo pode ter na questão do turismo, e como isso seria importante. Dando continuidade a essa questão ainda, né, de um momento que a gente vive, de problema de desemprego e tantas outras coisas, eu fico observando, e como professor a gente tem observado muito isso, nos últimos anos tem se lançado muitos cursos técnicos, né, técnico regular, né, o ensino médio técnico, ou esses cursos mas de curta duração, né, de 6 meses, de 1 ano, enfim. E muitas vezes o que a gente observa é que esses cursos não guardam relação efetiva com algo que seja necessário. Porque eu posso oferecer um curso, por exemplo, de auxiliar administrativo em determinado lugar, mas lá não é uma carência, não tem mercado de emprego para isso. Ou eu posso oferecer um curso de pesca, por exemplo, mas lá não existe atividade para isso. Então, muitas vezes, esses cursos tornam-se infrutíferos, parecem bons, né? Hoje, por exemplo, se oferece uma quantidade imensa de cursos de logística da rede estadual. Sinceramente, desconheço que há um campo de trabalho tão grande para essa atividade. Agora, existe um outro problema quando se oferece isso na rede estadual, principalmente, que a gente tem percebido, que são oferecidos cursos técnicos sem infraestrutura nenhuma. Então, as escolas, nós percebemos isso em várias escolas. A escola oferece curso de manutenção de computador, mas não tem computador. Então, como é que vai se fazer um curso se não tem equipamento para isso? Então, numa outra escola, estava oferecendo um curso de design de não sei o quê, que precisava de computador, mas não tinha computador também. Então, assim, antes de se pensar em oferecer curso técnico, é fundamental que tenha toda a estrutura para isso. Isso é fundamental. E hoje, eu tenho pensado muito sobre essas questões, e a gente recentemente discutiu isso na Comissão de Educação, que a pandemia mostrou muitas coisas, a possibilidade, por exemplo, de trabalho em home office. Existe, obviamente, uma série de questões aí que a gente precisa discutir e debater sobre essa questão, mas mostrou que isso é possível. Então, hoje, por exemplo, muitas empresas já estão permitindo trabalho em casa. Então, provavelmente, cada vez mais que uma pessoa também possa estar numa cidade e trabalhar em outra. Por exemplo, é possível que uma pessoa em Vitória e trabalhe em São Paulo, ou eventualmente até que more no Brasil, mas trabalhe de forma virtual numa empresa norte-americana, ou numa empresa alemã, ou numa empresa francesa, ou numa empresa japonesa. Então não está na hora também, né, do Estado, da União, sair da caixinha e pensar, quando se fala em preparação para o trabalho, pensar também a preparação dos jovens para este mundo do trabalho, este mundo muito mais amplo. E hoje eu tenho questionado muitas vezes essa questão, inclusive em relação às escolas regulares mesmo. Nós estamos implantando o novo ensino médio, por exemplo, nas escolas de ensino médio tanto quanto particular, e muitas disciplinas estão perdendo espaço. Por exemplo, o espanhol,
quase não tem mais aula de espanhol nas escolas da rede estadual. O inglês também perdeu espaço. E hoje, por exemplo, quando você pensa nesse mundo interligado e com essa possibilidade que você possa trabalhar em empresas diversificadas, com esse mundo da internet, onde o idioma, né, da comunicação, da informática, da internet é o inglês, então que a gente pudesse preparar muito mais os nossos jovens para esse mundo. E de repente, muito mais às vezes do que preparar um jovem com um curso de, sei lá, auxiliar administrativo, ou um curso que não tem campo nenhum de trabalho, só para dizer que está oferecendo oportunidade de qualificação, que a gente oferecesse mais cursos de preparação para línguas estrangeiras, notadamente o inglês. Então, essa carga horária poderia ser maior nas escolas, ou poderia oferecer mais cursos para preparar os jovens para isso. Eu tenho dito, e isso é uma questão notória, que muitas vezes nós né, que somos hoje, que somos deputados, e muitos que hoje são prefeitos, que são governadores, a maioria de nós não é deste mundo da informática, como dizem os especialistas nesse assunto. Nós somos migrantes desse mundo. Nós não nascemos no mundo da internet, no mundo da informática. Nós migramos para isso. Provavelmente, boa parte das pessoas da minha geração, quando era criança, não existia nem controle remoto, né? A televisão você tinha que levantar para ir lá, ligar e desligar a televisão, o rádio, e assim era, né? Telefone era de discar e por aí vai. Então nós não somos desse mundo, nós migramos para esse mundo. Por isso, pessoas normalmente da minha geração têm uma dificuldade muito maior com a internet, com as ferramentas da internet, do que um jovem de 18, 20 anos, por exemplo. Por quê? Porque esses jovens nasceram no mundo da informática, eles nasceram no mundo da internet, então eles já cresceram com isso, né? Eles já cresceram com um computador, com um celular na mão, e tem muito mais facilidade. E esses jovens, eles sabem de coisas sobre o mundo, essas novas possibilidades, eles sabem de coisas que nós não sabemos. Então não há possibilidade de que pessoas apenas da minha geração, que normalmente ocupam cargos de gestão em secretarias, em ministérios, etc., consigam pensar como um jovem. Por isso é tão importante que para esses planejamentos para o mundo do trabalho, visando a nossa juventude, os jovens façam parte deste planejamento, em função do conhecimento que eles têm, da facilidade que eles têm com as ferramentas que são do mundo da informática, que são do mundo da internet. Não adianta mais muito a gente ficar com a qualificação dos nossos jovens apenas cursos que muitas vezes nem o trabalho tem mais. E eu tenho colocado em xeque muitos desses cursos que o próprio Estado do Espírito Santo ele promove. Porque, claro, a demanda aí, as pessoas acham que vão se preparar e vão estar preparadas para esse mundo do trabalho e tal, e que na verdade muitas vezes não vão estar, ou então porque não vai haver, na verdade, mercado de trabalho para isso. Então nós precisamos ampliar os horizontes nesse sentido, e qual é o link, né, que eu falo do turismo com isso que eu estou falando, porque o turismo é de tudo isso hoje, né? De conhecimento, de divulgação, de informatização também, e a preparação dos nossos jovens para esse mundo do trabalho é fundamental, mas precisa da participação do jovem nisso. Não adianta pensar que uma pessoa como eu, que tenho 55 anos, apesar da aparência de 30, que uma pessoa como eu vai ter a mesma capacidade de pensar, né, esse mundo da informática, esse mundo moderno, que um jovem de 17, 20 anos, ou até menos, de 15, 14 anos. Por isso é tão importante ouvir os jovens, saber o que eles pensam. E, eventualmente, nós poderíamos estar, na verdade, preparando os jovens, aqui no Espírito Santo, aqui no Brasil, para trabalhar numa empresa em São Paulo, e, de repente, uma pessoa, por exemplo, um jovem bem preparado, que dominasse, né, pelo menos o inglês básico, lá no município de Ponto Belo, por exemplo, e dominasse a informática, de lá mesmo ele podia trabalhar numa empresa no Rio, em Minas, em São Paulo, aqui na Grande Vitória ou em qualquer lugar. Nós precisamos ampliar o horizonte, abrir as nossas cabeças e pensar
né, em grande parte, esse mundo do século XXI, esse mundo da informática, esse mundo da informação, esse mundo conectado, esse mundo globalizado, que às vezes aqueles que ocupam os cargos de gestão não têm a capacidade ampla de pensar então como inserir os nossos jovens bem qualificados nesse mundo e nesse mercado de trabalho. Muito obrigado, deputado Carlos Von, agora dirigindo a sessão. Passamos à fase dos oradores inscritos. Concedo a palavra ao deputado Dr. Hércules. Senhor presidente, prezado deputado Carlos Von, eu volto à tribuna. Nesse momento nem sei nem o que eu devo falar, mas simplesmente sei que eu devo lamentar que nós não votamos nada hoje. São 16 horas, tem 1 hora de sessão, começou às 15. Infelizmente, a pauta foi trancada por causa de vetos. E a gente tem votado em tudo que o governo tem mandado aqui, não temos questionado nada, evidentemente fiscalizando o que é nosso dever, mas não temos criado nenhum obstáculo para o governo. A gente sabe que não sei nem o que dizer se realmente é culpa do governo. Eu sei que foi o vice-líder do governo que pediu para manter o veto onde ele estava. Com isso, trancou a pauta mais uma vez. Estamos aqui agora, 16 horas. 1, 2, 3, 4, 5 deputados no plenário, com o Adilson que está dando entrevista do lado para a TV Assembleia. Isso é muito ruim. É ruim para casa, é ruim para o poder. Cada dia o poder legislativo, os políticos, menos acreditados pela nossa população. E eu realmente só vim aqui à tribuna para fazer esse registro e mais uma vez lamentar que o povo não está gostando disso. Eu não sei se é campanha política, não sei o que é. Aliás, hoje começa a campanha política, campanha oficial. E daqui a 10 dias começa na televisão, na rádio e televisão. Eu espero que os políticos possam apresentar projetos que possam melhorar a população, a saúde, a acessibilidade, a inclusão, que possa melhorar a segurança, possa melhorar a atenção à criança. E quero dizer daqui, ainda hoje de manhã falei na nossa Comissão de Saúde, que tem gente, tem deputado que tem muita preocupação em falar do trabalho dos outros. Eu não tenho nenhuma preocupação, porque nós temos que dar crédito àquele que tem crédito. Falar em crianças e meninas, falei do Danilo Baiense hoje. O trabalho que ele tem importante com relação às meninas de 10 a 14 anos que tiveram filhos, quase 300 meninas, e que realmente isso é um absurdo. É preciso que tenha políticas públicas para esse público. Uma menina de 10 anos, de 14 anos, não pode estar com um bebê no colo.
tem que realmente estudar, tem que se dedicar às escolas. Então, isso é muito triste, a gente assistir essas condições da nossa população. Falei mais cedo, vou repetir agora, que eu trouxe a Comissão de Saúde hoje, a doutora Karen, que é a maior autoridade no estado em endometriose. Muita gente começou a ver, muitas mulheres, até médicos, profissionais de saúde, se preocupar com endometriose depois que a Anitta deu uma entrevista no Fantástico, apareceu uma reportagem muito grande, foi muito bom para alertar, especialmente aqueles profissionais de saúde que têm que fazer história clínica das pacientes e diminuir o sofrimento, porque o Dr. Rafael está aqui, ele é ginecologista também, ele sabe que tem paciente que leva de 7 a 12 anos para que o profissional de saúde faça o diagnóstico de endometriose. E depois que faz ainda, existe muita dificuldade de acesso a esse tratamento. E nós estamos numa luta muito grande com a doutora Kari, a audiência já combinada com o secretário da Saúde, para a implantação no Hospital Dório Silva, serviço de endometriose que possa atender a população. Eu disse mais cedo aqui, doutor Rafael, e nós tivemos essa noite fazendo uma cirurgia, eu te auxiliando a você, me ensinando a fazer cesariana. E, na verdade, o que é preciso fazer? É preciso que o profissional de saúde preste simplesmente atenção na história clínica da paciente. E uma paciente, Rafael falou, eu tenho um parto a cada mês. Ou seja, cada mês que ela menstruava, ela tinha dores horríveis e que poucos prestavam atenção na história dessa paciente. Então, na verdade, nós precisamos ter bastante atenção, olhar com carinho essas mulheres, essas meninas que têm endometriose e que têm, além de tudo, além da dor que passa, dispareunia, elas têm também infertilidade. Muitas delas têm vontade de engravidar e não engravidam, por causa dessa doença que pode ser tratada, pode ser curada, pode ser diagnosticada cedo para que essas mulheres sofram menos. É o que eu gostaria de falar hoje, presidente. Mais uma vez lamentar a falta de presença do nosso plenário. Marcar a presença embora não é honesto. Bem, deputado Hércules. Cedo a palavra ao deputado Bruno Lamas, capitão Assunção, delegado Danilo Baense. Eu peço que o doutor Hércules, por favor, assuma a presidência. Pode ser, doutor? Porque agora chegou a minha vez de falar. Não queria subir, não. Talvez a gente distrai. Presta o livro, por favor. Você me anuncia aí? Assumo a presidência. Obrigado, deputado Carlos Von. Convido Vossa Excelência para ir à tribuna. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Quero aqui também, da mesma forma como falou o deputado Sérgio Majeski, deputado Dr. Hércules, lamentar o que está acontecendo nessa casa. A gente vê claramente uma manobra sendo feita para que projetos que são de interesses da população, porém não são de interesse do governo do Estado, para que esses projetos não sejam votados. Essas manobras estão muito claras aqui para todos nós, como aconteceu na semana passada, por exemplo, aonde que retiraram de pauta o projeto de decreto legislativo, justa portaria do governo do Estado, que autorizou o aumento de 13%
na conta de água e de esgoto, né? Foi aprovado o regime de urgência. O projeto de lei, o projeto de decreto legislativo já estava na pauta e, de forma surpreendente, para não dizer outra coisa, foi retirado de pauta, algo que eu jamais vi acontecer nessa casa. Estou aqui já há 3 anos e meio. Derrubaram a sessão, convocaram uma extraordinária e rapidamente votaram um projeto de interesse do governo do Estado. Depois, novamente, colocaram vários vetos. E a gente sabe que o veto precisa ser votado primeiro, e quando alguém pede vista do veto, trava toda a pauta, né? Então nós estamos praticamente 1 mês aí sem conseguir votar absolutamente nada nessa casa. E projeto, volto a repetir, de grande interesse da população capixaba. Então hoje, se a nossa população está pagando 13% a mais na conta de água e esgoto, a gente já pode colocar na conta da Assembleia Legislativa, né, que a gente vê quando realmente existe o interesse, rapidamente os projetos são votados. Mas nesse caso, eu acredito que o interesse não seja o povo, seja realmente agradar o governador Casagrande, que aparelhou a CESAM que a gente está vendo aí oferecendo um péssimo serviço a toda a população capixaba. Existem várias análises que já foram feitas no sentido de saber se o esgoto que está sendo tratado pelas extrações de tratamento estão sendo de fato tratados, o esgoto está sendo tratado e não está, né? Eu já falei aqui, vou repetir, foi feita uma análise em Guarani, onde o índice de 0 a 10 estava 9 de coliformes fecais, ou seja, a CESAM está jogando esgoto nos nossos manguezais e os rios e está cobrando caro pela população capixaba, e ao invés de fazer uma reforma interna, né, cortar custo, a CESAM optou pelo mais fácil, que foi penalizar a população capixaba. E a Câmara de Vitória, por incrível que pareça, mais uma vez se coloca à frente da Assembleia Legislativa. Lá eles aprovaram esse projeto de decreto legislativo, né, sustando esse aumento, esse famigerado aumento de 13% da CESAM. Então, mais uma vez, a Câmara de Vitória fez a parte dela. Eu quero aqui parabenizar os vereadores de Vitória. E, por outro lado, existe uma omissão muito grande por parte da Assembleia Legislativa, sempre que tem um projeto que desagrada o governador Casagrande, né, o governador que está aí em plena campanha eleitoral. Graças a Deus, passou aquela fase de ficar dando ordem de serviço, de obrinhas eleitoreiras, quando a gente vê que os problemas reais do Estado do Espírito Santo não foram resolvidos. Nós estamos vendo a segurança pública um verdadeiro caos, a saúde um verdadeiro caos aqui no nosso Espírito Santo, e assim por diante. Então, obras importantes não estão sendo concluídas, e o governador, o que ele fez? Injetou uma grana aí violenta, milhões de reais na nossa imprensa capixaba, todos calados, né? A gente vê aqui, infelizmente, a Assembleia também calada, e passa aquela falsa sensação para a população capixaba que está indo tudo bem. A gente sabe, né? O povo capixaba não é bobo. O capixaba já entendeu que não está indo nada bem no nosso Estado do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar lutando por melhorias e sempre votando aquilo que é bom para o povo e não o que é bom para o governador Casagrande. Muito obrigado e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Antes de devolver a presidência para Vossa Excelência, eu registro a presença do nosso presidente, Érico Musco, na sala do lado aqui. Janete. Rafael pediu para não chamar ele, então ele foi embora. Concedo a palavra à deputada Deputada Janete de Sá com a palavra.
Ainda falando da prestação de contas que estava fazendo anteriormente com relação aos animais, faltou dizer que nós abrimos no orçamento do Estado uma rubrica para recebimento de emendas para a proteção e o bem-estar animal. E nela nós destinamos recursos para a construção de um hospital público veterinário no estado do Espírito Santo, especialmente nas regiões onde há uma concentração maior de animais de rua, de animais que estão acolhidos por protetores, de animais que estão com problemas de saúde e que são de tutores de baixa renda. Nós nesse trabalho que a gente está fazendo, a gente tem 127 leis que estão em vigor no Estado do Espírito Santo, e elas versam das pautas que a gente trabalha nessa casa, que é a defesa consistente e constante das mulheres num combate sistemático às mais diversas violências que as mulheres sofrem no Estado do Espírito Santo. Também elas tratam das questões animais. Foi um projeto de lei meu que acabou se tornando lei do Código de Defesa e Proteção dos Animais. Também criamos várias legislações visando proteger as mulheres, fortalecer as mulheres, cuidando das mulheres e das pessoas, mas também não esquecendo dessa pauta dos animais, já que eles muitas vezes não têm vez, não têm voz, que a justiça ela é muito frágil para a questão animal e é um ser vivo, né, que vem, no meu entendimento, como cristã, de Deus, que criou a humanidade, criou os animais irracionais, para coabitarmos esse meio ambiente que precisa ser defendido por todos nós. Então nós criamos leis também nesse sentido da causa animal, leis que fortalecem o meio ambiente e os agricultores de nosso estado, e aí em especial os agricultores familiares, mas os agricultores em geral, que geram emprego, renda e alimentam a população capixaba, trabalhando e produzindo alimentos de forma a hoje nós podemos estar abastecendo com alimentos produzidos, plantados no Espírito Santo, vários estados brasileiros e até fora do país. Somos autora de 50 projetos de decreto legislativo, fizemos 24 propostas de emenda à Constituição Estadual e 3 projetos de lei complementar. Voltando à questão das mulheres, a Frente da Procuradoria da Mulher, que é um instrumento que nós criamos nesta casa para atender as mulheres que são vítimas de violência e que buscam na Procuradoria orientações de como agir, do que fazer, que não tem um advogado. Normalmente são pessoas que procuram, que são de famílias muito humildes e que não conseguem ter recursos para pagar um advogado. Nós, enquanto estávamos à frente da presidência da Procuradoria Especial da Mulher, que ajudamos a construir nesta casa, junto com o nosso presidente Eric Musso, nós atendemos 708 mulheres no nosso período. Nós realizamos diversas palestras nas câmaras municipais, fomentando a criação das procuradorias das mulheres no âmbito municipal, mas também das ouvidorias. Tinha câmaras que eram muito pequenas, que uma ouvidoria já auxiliava em ouvir as mulheres, a demanda das mulheres e orientar. Nós também criamos 14 leis sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres e o fortalecimento das mulheres. A gente também formalizou um termo de cooperação com a Defensoria Pública de nosso estado para um atendimento exclusivo à mulher dentro da Procuradoria da Mulher. Isso é feito uma vez por semana para que a mulher ela tenha acesso mais rápido à justiça, já que em geral tratam-se de mulheres com poucos recursos que não podem pagar por isso. Destinamos recursos para
cursos de qualificação profissional, tanto no âmbito municipal, e conferências para com as mulheres, ajuda também na conferência de mulheres no âmbito municipal e estadual, através da CEDIMES, do CEDIMES, que é o Conselho Estadual das Mulheres. Nós também implantamos e presidimos a Frente Parlamentar de Defesa da Mulher e do Combate à Violência Familiar e Doméstica. Criamos nessa casa uma feira que ela está voltada para as mulheres, mas também os homens que tiverem situação de vulnerabilidade e que tiverem condição de apresentar os seus trabalhos manuais, artesanais e também alimentos, que também a feirinha ela lida com uma área gastronômica. Nós criamos nessa casa com o objetivo de fortalecer, de criar mecanismos de renda para as mulheres vítimas de violência ou não, as mulheres que precisam de ter seu próprio recurso para poder não depender tanto, muitas vezes, do marido, e também para contribuir no orçamento familiar. O nosso trabalho é grande, ele se dá em todo o Espírito Santo. Nós conseguimos, por estar no 5º mandato consecutivo, nós temos trabalhos, tem a nossa digital em obras, em calçamentos rurais, em construção de estradas, em reformas e construção de escolas, na saúde, no fortalecimento da saúde, construção do Hospital Geral de Cariacica, em maquinários que vão para os agricultores, cafeicultores, pessoal da área do leiteiro, enfim, tem trabalho do nosso mandato por todo o Espírito Santo, de norte a sul, de leste a oeste, pelo propósito nosso de, quando entramos nessa casa, de estar ajudando quem mais precisa. Nós sabemos que as pessoas que mais precisam que necessitam de políticas públicas para poderem ter um nível menor de desigualdade, né? É sabido por todos o custo de uma saúde privada, de um plano de saúde. Então, é nosso trabalho aqui nessa casa buscar fortalecer os investimentos na saúde, o plano de saúde. A maioria da população do Espírito Santo e do Brasil é o SUS, que precisa ser cada vez mais fortalecido. E também investimos muito na educação, por sermos frutos de oportunidades na educação. Eu que venho de família muito humilde, de um pai contínuo na Vale, de uma doméstica que tenho junto comigo mais 5 irmãos, precisei trabalhar muito cedo. Sou concursada da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce, antiga Companhia Vale do Rio Doce, hoje aposentada, e a gente sabe como que a educação, ela muda a vida de um jovem, como que ela muda a vida de uma pessoa que vem das famílias mais pobres. Por isso que nós investimos fortemente também com recursos e pedindo na Secretaria de Educação investimento nas construções de escolas do ensino infantil, fundamental e médio, e também de qualificação profissional, porque um dos maiores problemas que nosso Estado possui é a qualificação profissional. A gente também investe muito nessas questões, porque para as pessoas que vêm da pobreza como eu, uma oportunidade, ela é muito importante e ela muda a vida das pessoas. Ela mudou a minha, ela mudou dos meus irmãos e das minhas irmãs, né, que hoje todos são formados graças a um sacrifício enorme dos meus pais, para que a gente pudesse chegar aqui. Hoje eles não podem assistir, mas vocês podem assistir uma deputada que vem da periferia, uma deputada que vem da área que não, Taquari não é uma favela, graças a Deus, mas era uma área muito empobrecida, mas que veio lá ocupar, junto com outros colegas, um espaço qualificado nesta casa. Por isso,
o compromisso e a responsabilidade, deputado, vão ainda maior com as pessoas que mais precisam, porque a gente sabe que a oportunidade para as pessoas que mais precisam, ela muda a vida das pessoas. E eu acredito na educação, e sei que a educação é essa porta de oportunidade, e que quero aqui agradecer, para finalizar, me dando mais um segundinho, quero agradecer ao nosso secretário de Educação, Vitor, junto com o governo do estado, o governador Renato Casagrande, que tem trabalhado fortemente pela educação no Espírito Santo, que tem trabalhado pela reforma de escolas, pela construção de escolas, que tem investido na educação infantil, junto aos municípios, criando CMEIs, para que as mães que hoje precisam trabalhar para ajudar na remuneração da sua família e melhorar a qualidade de vida dos entes familiares, precisam ir à luta e ter aonde deixar os seus entes queridos menores, que são os seus filhos. Então fica aqui o meu agradecimento a você, Vitor, por essa sensibilidade, mas muito falta ainda por fazer, e nós continuamos firmes no rumo certo, procurando trabalhar para quem mais precisa no estado do Espírito Santo. Parabéns, deputada Janete de Sá. E nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã cedo, a hora regimental para a qual designam. Expediente: o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, o deputado Adilson Espíndola apresentou ao governo do estado proposta de isenção do imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação, além de taxas cartorárias para transferência e sucessão familiar, destacando mais uma vez para os produtores rurais. Mais informações sobre a sessão de hoje você tem no nosso portal de notícias, nas nossas redes sociais e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.